maiores, inclusive o consumo da arte, haja vista a proliferação de cinemas, é o setor que mais cresce no Brasil, é o setor de cinema, cinemas em shopping center, ele é um revival do cinema, e esse interesse também pelas exposições, pela arte. Vejam, agora nós tivemos aqui na Olimpíada o MALBA de Buenos Aires, que é um museu privado também, emprestou a Bapuru para que o público que viesse aqui pudesse ver a obra, uma das obras mais importantes que nós temos. Então, veja o que é o circuito e o que significa em termos dessas relações intermetropolitanas no mercado da arte. E esse uso, o uso corporativo do território. No caso aqui do Centro Cultural do Banco do Brasil, todo o Centro Cultural dos Correios, Centro Cultural do Banco do Brasil, o Arco do Teles, a Travessa do Comércio. Então, você tem toda uma área supervalorizada na antiga Rua Direita, a Rua 1º de Março, a Igreja da Candelária. Então, nós percebemos que houve uma operação de renovação urbana que se estende até a Orla Conde, a retirada, a preparação da cidade para a Olimpíada e o que é essa Praça Mauá. Então, como esse território inicialmente ocupado pelo Centro Cultural, uma área de geração de muito ruído, uma área até certo ponto incômoda. Hoje você tem a Casa França-Brasil, que não foi mexida, a antiga Casa da Alfândega, e como que ela se apresenta no contexto a partir das obras que foram executadas e que abriram um front marítimo para grande parte da... Então, o front marítimo ele é extremamente valorativo, foi o que aconteceu com Barcelona, com Valência, como essas cidades valorizam o front marítimo, ele está integrado a essa lógica, né, desse uso corporativo do território, e o Rio se presta muito para isso. E, no caso de São Paulo, um centro localizado na área do centro tradicional, o centro primeiro de São Paulo, que também passa por um vigor cultural muito grande, junto com o Mosteiro de São Bento, o Centro Cultural Banco do Brasil. Então, nós percebemos vários projetos de renovação urbana e como que a arte em si, com as múltiplas manifestações, inclusive manifestações de eventos de rua, exposições de ruas, instalações, né, tem vários, está tudo acoplado. E eu acho que o núcleo gerador, no caso dessa área do centro do Rio de Janeiro e de São Paulo, que estava meio desvalorizada, era tudo depois do Anhangabaú em direção à Praça da República, como foi valorizado a partir do Centro Cultural Banco do Brasil. Bom, acho que eu tive uma ideia de agrupar um pouco, tudo bem, né? Porque aí agiliza também para dar, né, espaço. Eu acho que sobre a alienação fiduciária, valeria a pena comentar que quando eu fiz essa pesquisa, essas questões estavam postas já, a alienação fiduciária de 97. Então, já tinha 10 anos da operação nesse setor, né? Mas isso ainda não estava muito posto do ponto de vista da segurança nos modelos de risco que isso apresentava para as incorporadoras. E muito menos claro para o comprador do imóvel, muito menos claro. Então, algumas das entrevistas, era muito claro de que ele dizia, eu não sabia que eu não era dono. Né? No contrato, é fácil de entender isso. Né? Então, a posse e a propriedade só se reúnem ao final do pagamento da dívida. Né? Enquanto isso, você tem a posse, mas a propriedade é daquele né, que vai financiar. Isso. Então, essa questão, né, você notou bem, falou, poxa, mas espera aí, você fez 2 pesquisas separadas, a coisa... No começo é isso mesmo, né? Com a generalização desse processo, como um dos acessos, né, à habitação nas metrópoles, isso vai se pondo mais claramente, né? Mas ainda assim, essa diferença entre posse e propriedade, né, esse desdobramento não está tão posto e tão claro para quem compra. Isso vai se pôr claramente na hora do leilão. Né? Então, e esse leilão, ele de fato ele ocorre e ele é ágil, a retomada é ágil. Então, você disse, né, sobre essa questão da propriedade, se isso né, que conteúdos que ela tem.
Eu acho que, como o Paulo disse, são figurações, né? As relações fundantes, eu acho que elas continuam operando, mas são figurações novas que dão conta desse processo de financiarização, que não é novo, mas que nesse aspecto, nesse momento de mundialização, ele ganha outros contornos, né? Eu acho que também o Márcio me perguntou, né, da situação atual, e vale um comentário sobre esses bancos de terra, eu acho. Esses processos, quando eles começaram a ocorrer em 2006, 2007, começaram do ponto de vista da minha observação, né? Quando eu comecei a mergulhar neles, a contratação dos bancos de terra pelas incorporadoras são negociações que fixam aqueles bancos de terra. Então, muitos proprietários de muitos lugares assinam os acordos com determinadas incorporadoras e se comprometem a trabalhar com aquelas incorporadoras. Mediante o pagamento, a remuneração da propriedade deles, ela tem uma porcentagem naquele contrato. Isso é diferente do processo de endividamento posterior. Então, juntar esses dois processos numa coisa só é um exercício da pesquisa. Porque, do ponto de vista até da incorporadora, é muito interessante que os dois agentes aí estejam limpos financeiramente e separados. Mas eles não são separados, e isso vai se apresentando depois na metropolização. Então, hoje em dia, é muito mais fácil você perceber os eixos de valorização postos, a produção imobiliária em larga escala e o endividamento já localizado nesses novos produtos. No começo, não era tão fácil assim, né? Então, e nesse sentido, né, Márcia me disse, e agora? Né, como é que... Pois é, os bancos de terra foram contratados. Isso significa que eles continuam operando no sentido das relações entre quem é o dono da terra e quem é o dono do capital, né, financeiro, que vai trabalhar com aquela área. Mas essa superprodução, ela mostrou o seu limite nesse momento, circunstancial, né? Então, os lançamentos eles diminuíram radicalmente e a presença do distrato ela é efetiva. Então, essa é a condição. Então, a gente reconhece, né, inúmeros conjuntos, eu convido vocês a passear pelos conjuntos vazios, acho que vocês vão encontrar alguns, né? Exatamente. Acho que eu vou ser breve, que aí abro, né? Bueno, por el tiempo me quedaron algunas diapositivas que muestran un poco las preguntas que me hicieron. Respecto al subsidio a la localización, los problemas están ahí, en esa lámina, con lo que tú me preguntabas. Entonces, al no ser una transferencia directa de recursos públicos hacia la demanda, el Estado no interviene en la transacción habitacional, quedando solo enmarcado en el juego de la oferta y la demanda. Lo anterior puede elevar el valor del suelo, incentivando la oferta a aumentar los costos de las viviendas. Esto opera en el marco del poder municipal, donde cada unidad local vela por sus propios residentes, generando dinámicas de exclusión. Y ahí es el problema, porque no es, como es un subsidio a la demanda y es al grupo y no es individual, el municipio, como está descentralizado, va justamente a privilegiar a los habitantes de su propio comuna, de su propio municipio. Y 60% de los residentes tienen que provenir al mismo tiempo del mismo municipio. Entonces eso va generando un problema. Y en lo que tú señalas en la formación socioespacial, me remito a esto, a lo que hemos llamado las cicatrices del rostro humano, y que las expuso el profesor Pablo. El problema de la propiedad, la localización, el expolio. Otro concepto que nosotros estamos trabajando tiene que ver con el esquilmo, y que es una palabra muy interesante, es una palabra del castellano antiguo. Ya en la Edad Media se utilizaban los esquilmos, se habla de los esquilmos de la naturaleza. El esquilmo finalmente se reduce a yo tengo un recurso y agoto y le saco el máximo provecho de ese recurso hasta agotarlo. Eso se llama el esquilmo, y se produce un esquilmo de las personas cuando las localizaciones son periféricas. Es un concepto muy interesante, trasciende al concepto del expolio, que también tiene una potencia muy grande. Estamos hablando del desplazamiento. Y por otro lado, una contradicción que es muy grande, que tiene que ver con un supuesto olvido. Lo que ocurre con esa gran cantidad de viviendas producidas por el Estado, nosotros tenemos una contradicción. Mientras ustedes tienen programas de mejoramiento de barrios y de infraestructura para barrios, por ejemplo, Favela Barrio, nosotros, los programas de mejoramiento de barrios, son programas que se materializan ahí donde el Estado construyó esas viviendas precarias, baratas, subsidiadas, para los grupos más desfavorecidos.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa producción, María Laura? Independientemente que puede que el déficit cuantitativo se reduzca, se ve potenciado un déficit cualitativo, que tiene que ver con la calidad de los espacios generados. Y ahí la formación socioespacial, ¿qué ocurre? ¿Qué acontece con eso? Este problema. Como los chilenos no somos ni clasistas ni racistas, mire lo que ocurre. Son los mismos vecinos que se niegan a recibir a los habitantes de las formaciones socioespaciales más precarias cerca de ellos con las soluciones nuevas. Entonces se generan, independientemente de que el Estado siga produciendo esas viviendas, se generan otros conflictos que tienen que ver con el propio sistema más allá del modelo que se está desarrollando en sí. Entonces eso es muy interesante. Los conflictos que se generan a partir de las propias intervenciones del Estado y que él no tiene los instrumentos porque cree que con más subsidios va a solucionar este tipo de conflictos. Y mientras eso no sea parte de la política, más allá de lo ideológico, de los principios de la política, como el derecho a la vivienda, a la ciudad, eso no va a acontecer. En el caso de Chile, y con esto cierro, la vivienda no está dentro de los derechos constitucionales. Y eso fue parte de la Constitución del año 1982 que se hizo en la dictadura. Gente, a gente vai começar a última fala do evento, né? Dessa vez não tem o cafezinho, não tem, né? Mas não tem. Vem para cá para você falar, fica quieto aí. Agora você vai falar bastante, né? Então o que acontece é o seguinte: uma coisinha. Lembrando que quem vai ao trabalho de campo, em Jacarepaguá, Barra, o local de encontro é aqui na PUC, aqui na frente, pertinho da entrada principal, tem umas casinhas, o ônibus para ali. Então é ali que a gente vai encontrar. Aqui dentro da PUC, ali, normal. Quem vai, e o horário de encontro é às 8 horas da manhã. Saindo aqui à direita. Quem vai no trabalho de campo do centro vai poder dormir um pouquinho mais. A gente vai se encontrar às 9h30 da manhã, lá na Praça Mauá, na estátua de Mauá. Tá? Então, a gente se encontra ali às 9h30, e eu lembro que é só para quem não esquecer de levar protetor solar, né? Passar protetor solar, e um calçado bom para caminhar, porque nós vamos caminhar, né? E aí vamos fazer... Vocês viram, né? Tá ali fora, estava escrito mais ou menos o trajeto. Então, a gente vai caminhar um bocadinho, ok? Ana Fani Carlos, da USP.
Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente a comissão organizadora do evento, Álvaro, João, a Regina, pelo convite, por acharem que eu podia contribuir com esse debate. Queria agradecer pelo fato de vocês terem conseguido criar uma semana de intenso debate acadêmico, cada vez mais raro no Brasil moderno, moderníssimo, não é? Então, isso é uma coisa muito boa. Estou quase pedindo um minuto de silêncio pelas mortes diárias das nossas conquistas sociais, mas vou tocar o trabalho. Cada dia a gente perde uma, né? Cada dia morre uma, né? Bom, como todos que me antecederam, ou quase todos, eu também fiz uma pequenina alteração no título, mas foi muito pequenina. O título que me deram é A Reprodução do Espaço Urbano como Condição da Acumulação, o cotidiano, Espaço Público, Privação e Insurgências. Eu troquei o espaço público pelo cotidiano. E o meu enfoque no trabalho de hoje, no que eu vou apresentar hoje, é exatamente o enfoque no cotidiano. O pesquisador sempre fala de um lugar onde ele se localiza, não é? E a sua pesquisa, e o lugar da sua pesquisa é o ponto de partida através do qual a gente tenta